sair na transmissão ao vivo aqui. Tá? A gente vai fazer as falas aqui deles, aí depois a gente abre para perguntas. Tá? Primeiro vamos fazer as falas deles, para a conversa aí. Tá bom? Tá rolando? Então, boa noite aí, todo mundo. Tudo bom? Bem-vindos aqui à Tapera. Estamos felizes em receber esse debate pós-Flipei, pós-Barco Pirata. Muito legal. Obrigado, Cauê, Autonomia Literária. Parabéns pelo trabalho. Valeu todo mundo que está aí também. Vou passar a palavra para o Cauê aqui. Olá, boa noite. Apresentar um pouquinho a editora. A Autonomia Literária tem 4 anos. Ela é uma editora, se for pensar no legado dela e no que a gente publica, ela é uma editora antifascista, de certa forma, e frente amplista, que ela vai desde Clara Zetkin, Boulos, até Mangabeira, ela pega todo o espectro da esquerda e, enfim, é parecido assim com essas frentes que se juntaram em tempos fascistas, né? Tempos sombrios da história. E a gente tem todo esse leque de autores, né? É uma editora não sectária, tem 4 anos aí, e a gente organiza também a Flipei. Vocês devem ter sabendo que grupos da extrema-direita estavam disparando rojões contra a nossa atividade, e fico pensando que a sorte deles é que o livro do Mark Bray não tinha sido distribuído e publicado antes, porque se tivesse publicado antes, com certeza teria uma parcela que teria passado a ponte para o outro lado e ter dado um jeito nos 15 caras que estavam lá soltando fogos, porque a gente tinha 3.000, 5.000 pessoas, os caras tinham 15 pessoas. Então, foi um ato assim, de meio piedade nossa, de não querer ir lá, já que eles queriam confronto, fazer alguma coisa. Mas é isso, deixar vocês com o debate aqui. O Acácio é um colaborador da editora também, é um consigliere, assim, dá muitas ideias boas. A Vanessa conheci há pouco tempo, mas já tinha visto antes. Ela conhece o Mark Bray, participou do Occupy. Deixar vocês com o debate aí. Obrigado a presença de todos. Também aproveitar para agradecer o apoio da Frederic Schebert e do Gonzalo, que está aqui, porque, se não fosse o apoio deles, a gente não teria conseguido trazer tanto o Mark Bray para o Brasil, quanto o Assad Haider, com a discussão do identitarismo e classe, que é uma discussão muito importante para a esquerda atual. E, assim, no mercado editorial, esses 2 livros são as maiores joias da esquerda em 2019, e nenhuma grande editora tem coragem de publicar algo do tipo. Então, a Veneta, a Autonomia Literária, que são editoras independentes, fazem esse papel, já que o nosso campo liberal e das grandes editoras são tão pelegos e conviventes com a extrema-direita. Isso aí. Boa noite. Bom, boa noite. Pelo visto, a mesa vai ser autogerida, né? Então, eu sugiro que cada vez que vai se apresentar, cada um que for falar, se apresente. Só adiantar um pouquinho, né? Agradecer o Mark, que está aqui com a gente lá de Paraty, agradecer muito a Vanessa de estar aqui, que esteve no Occupy e vai falar sobre isso para a gente. Agradecer o Antônio. A Tapera é um lugar que eu gosto muito de sempre estar, sempre estou por aqui. E acho que foi mais do que oportuno o lançamento desse livro do Mark Bray aqui, que dá um panorama muito amplo e bastante informativo e bastante empolgante do que é o movimento antifascista pré-Segunda Guerra Mundial, né, durante a instalação dos governos fascistas, nazistas na Europa, e também pós o que seria o movimento antifa contemporâneo. Só como o Mark está aqui e o livro está aí também, eu não vou falar sobre o livro dele. A minha ideia aqui, rapidamente, é apresentar alguns elementos muito rápidos do que seria uma leitura do antifascismo no Brasil de uma perspectiva anarquista. E terminar afirmando que, sim, a gente vive um tempo fascista não só no Brasil, no entanto, não aos moldes do fascismo histórico, como a gente viu, mas sim que mobiliza aí 4 pontos que apareceram e muito na campanha
do último vitorioso nas eleições majoritárias para presidente, Jair Bolsonaro. Então, eu preparei uns slides aqui. A luta antifascista ontem e hoje no Brasil. Eu gosto sempre de lembrar que a luta antifascista ela não deve ser um programa nem um horizonte, né? Ela tem que ser um meio, em alguma medida, ela é uma medida de autodefesa, mas que os nossos sonhos vão muito além do que o barrar o fascismo, e isso eu trago bastante da perspectiva dos anarquistas. O Josep Gadernès, que é um catalão, num livro chamado Uma Aposta para o Futuro, chama atenção para isso, né? Em que medida o antifascismo muitas vezes pode funcionar como uma espécie de paralisador da esquerda, e falando do ponto de vista dos anarquistas, muitas vezes ele é uma espécie de contentor da radicalidade das nossas lutas, na medida que a gente acaba sendo diluído aí em frentes amplas, e na hora que o governo do Estado muda de cor, quem toma no lombo é sempre a gente. Você riu, né, Adriano? Você sabe do que eu estou falando. Então, existe um fascismo histórico, existe o totalitarismo hoje do sistema mundo, e o que eu quero chamar a atenção aqui é como que, antes da Segunda Guerra, ele precisava interromper a democracia e que hoje ele funciona perfeitamente com mecanismos democráticos. E aí não tem como lembrar da famosa frase do Bonaventura do Ruth, né, que os anarquistas são aqueles que lutam contra o fascismo até o fim, na medida em que nenhum governo tem interesse em acabar com o fascismo de uma vez. Por quê? Se há no fascismo uma associação entre burguesia e autoridade estatal, ela sempre vai recorrer a essa autoridade estatal quando se sente ameaçada. Então, pegando aí do livro do McBrain, acho que pensar o fascismo na relação com a democracia significa pensar o que historicamente ele se realizou. Existe uma série de filmes, principalmente em relação ao nazismo alemão, que parece ou que pinta o nazismo como uma espécie de desvio do que é o poder e a autoridade moderna. E esses 5 pontos, inclusive chamando atenção para como o fascismo, logo de cara, ocupou o governo de forma democrática, isso nos mostra que, assim, bom, uma democracia, por mais plena que ela seja, por mais que ela contemple isso que todo mundo gosta de chamar de Estado democrático e de direito, ela sempre corre o risco de ter uma guinada fascista, em alguma medida é o que a gente está vivendo aqui. Então, existiu também um fascismo brasileiro, existiu também um antifascismo brasileiro, e a primeira parte do que eu quero mostrar para vocês passa por isso. Então, se o fascismo histórico, na primeira metade do século XX, se instalou no governo com uma mobilização de valores conservadores, a gente não pode pensar o fascismo só como o fascismo italiano, nem só como o nazismo alemão, mas como toda uma série de governos autoritários ali na década de 20 e 30, na Europa e também na América Latina, que tinham esses elementos tanto de movimento social conservador, quanto de um Estado aplicando o terror como forma de impor a ordem. E, nesse sentido, eu acho que uma das anarquistas brasileiras, mas incluindo aí homens e mulheres, que melhor entendeu essa relação do fascismo com esses valores conservadores, principalmente ligados à igreja, a Maria Lacerda de Moura, que escreveu esse pequeno libelo em 1935, e que, felizmente, foi reeditado aqui pela Entremares, do Adriano, que chama Fascismo, Filho Dileto da Igreja e do Capital. Então, esse fascismo histórico ele apareceu no Brasil, sobretudo pelas formas do MIB, do Movimento Integralista Brasileiro, e também em várias características do governo Getúlio Vargas, que tinha uma inspiração fascista, que, num primeiro momento, era um pouco mais acentuada e que, depois, por conta de conjuntura internacional, acabou ali abandonando. Então, como que o antifascismo se dava no Brasil? Sobretudo a partir de uma cultura libertária muito rica. Acho que o jornal A Plebe é um bom elemento disso. Você vai encontrar em vários números da Plebe, e também outros, como o Libertário, o Grito Operário, o Germinal, Guerra Sociale, o Trabalhador Gráfico, elementos não só de afirmação do anarquismo, mas também de luta antifascista.
né? Acho que, em grande medida, esse fascismo que aparece com o integralismo no Brasil e com o governo Vargas pode ser entendido como uma reação conservadora à mobilização desses trabalhadores anarquistas, que teve o seu ápice na greve geral de 17. Aqui é uma foto do enterro do Martinez, que foi morto durante um piquete em frente a uma fábrica no Belém. E é nesse momento em que essas forças fascistas sejam caracterizadas como integralismo, movimento no qual muitos intelectuais brasileiros renomados passaram, e que hoje, em vários momentos, se diz assim, não, era uma coisa de época, era uma coisa que tinha a ver ali com... Bom, existia toda uma intelectualidade anarquista que chamava atenção para esse fascismo, que depois se configurou como o governo Vargas, né? O Edgar Loenro, que acabou preso nessa mobilização da greve de 17, como mentor intelectual do assalto ao Moinho Santista, e compunha o Comitê de Defesa Proletária que organizou a greve, e era diretor da Plebe, né? Sentiu na pele o que era essa configuração do fascismo brasileiro também. Claro que, naquele momento, você tinha ainda uma coisa embrionária, né, que era mais como um movimento social do que como governo de Estado, mas é a partir do estado de sítio do governo Arthur Bernardes e, finalmente, no governo Vargas, que ele vai se configurar. Aqui a Maria Lacerda de Moura, que eu tinha chamado a atenção. Eu acho muito interessante essa frase do fascismo filho dileto da Igreja do Capital, né, onde ela aponta diretamente o clericalismo como pais do fascismo, né? E eu acho que isso é uma dimensão interessante. Os anarquistas aqui eram muito anticlericais, né? E que, em alguma medida, por uma série de razões, a gente foi perdendo esse papel da Igreja, né? Vide o próprio fascismo italiano, na configuração de governos fascistas. O salazarismo em Portugal era super ligado com a Igreja, e aqui, claro, não só a ação integralista, mas organizações como a TFP, Tradição, Família e Propriedade, vão se manter, em grande medida, cunhado, né, na Igreja. Mas não só a Igreja como uma instituição, mas também como difusora de valores conservadores, e a Maria Lacerda de Moura, como anarquista, como mulher, né, passou por todos os percalços que se colocava ali no começo do século, como liberdade sexual, liberdade reprodutiva e assim por diante. Um outro que foi vítima desse fascismo foi o Domingos Passos, que é da União dos Operários em Construção Civil do Rio de Janeiro, né? Domingos Passos, para quem não sabe, foi o único, se não um dos únicos, militante anarquista a ser levado, se eu não me engano, em 1924, para Clevelândia do Norte, onde se mantinha um campo de concentração. Vejam, o Brasil teve um campo de concentração antes da Alemanha nazista, e, ao ser levado para lá, ele contraiu malária e, mesmo assim, conseguiu fugir. Domingos Passos. Alguns historiadores brasileiros cunharam o termo de Bakunin brasileiro, porque ele era um cara absolutamente incansável, um homem de ação, com o qual não se sabe nem ao certo sua data de nascimento, nem ao certo sua data de morte. A história mais interessante sobre o desaparecimento do Domingos Passos é que ele teria sido visto pela última vez em 1936 no Porto de Santos, o que levou muitos a acharem que ele pegou um navio ali e foi lutar na Revolução Espanhola. Talvez o episódio mais conhecido do antifascismo no Brasil pré-Segunda Guerra tenha sido a chamada Batalha da Sé, em 1934, né, que é bastante conhecida. A Veneta acabou de reeditar o livro do Flúvio, que chama Revoada dos Galinhas Verdes, né, quando... Está aqui, ó, do Flúvio Abramo, que conta esse momento onde anarquistas e comunistas fizeram uma grande frente para impedir uma manifestação dos integralistas na Praça da Sé. Eu acho muito interessante, eu não achei essa imagem, mas eu juro que eu já vi ela no arquivo Edgar Loenro. A Plebe, na época, circulou uma chamada que era assim: convidamos todos os anarquistas, socialistas, comunistas e liberais sinceros a lutar contra o fascismo. Eu acho que, hoje em dia, a gente não pode mais contar com essa quarta parte aí dos liberais sinceros, né?
Mas é interessante também, e um dos capítulos que eu mais gosto do livro do Marx é justamente essa característica do antifascismo de não dar palanque para fascista e não sucumbir ao argumento canalha, liberal, que vai dizer que impedir um fascista de se manifestar, impedir um fascista de falar, é um ato contra a liberdade de expressão. Não me parece que é esse o caso, porque, à medida em que o horizonte do fascismo é impedir que os outros falem, é mais do que justo que eles também sejam calados. Bom, no entanto, é sempre, como eu lembrei no começo, a luta antifascista ela é uma luta contra o fascismo, mas ela também é a luta pela construção do mundo novo, né? E, talvez, um dos mais aguerridos lutadores contra o fascismo na Espanha, o Bonaventura Durruti, lembra isso numa frase muito conhecida entre os anarquistas, que, além de derrubar o fascismo, nós trazemos um mundo novo em nosso coração, e esse mundo cresce a cada dia que passa. Bom, isso foi o antifascismo no Brasil pré-Segunda Guerra, né? O que acontece no Brasil contemporâneo? Isso é uma foto... Eu, infelizmente, não lembro o nome do fotógrafo, mas de um ato que, se não me engano, é de 2016, em frente ao Teatro Municipal, que tem uma bandeira aí da ação antifascista de São Paulo no meio da multidão. E essa foto é interessante porque, da mesma maneira que o antifascismo começa a ser recuperado a partir desses atos, eu acredito que, da mesma forma que o fascismo no começo do século XX foi uma reação à ação dos trabalhadores, o fascismo que a gente vê, que graça hoje, foi, e isso que eu vou defender aqui, uma reação às insurreições de junho de 2013. Então, o fascismo contemporâneo no Brasil também vai se dar com uma reação, dessa vez a junho, que, ao contrário de uma leitura a posteriori, que principalmente grande parte da esquerda faz, foi, em grande medida, anárquico, anti-estatal e anticapitalista. A gente vai ver aí como que a coisa virou. Num primeiro momento, há uma ativação do aparato contra-insurgente que já existia no governo brasileiro, né? É sempre bom lembrar que, naquele momento, muitas pessoas foram presas, a tropa de choque reprimia duramente as manifestações, né? Não podemos esquecer que Rafael Braga continua condenado, embora em liberdade condicional, não se reparou a injustiça que foi feita com ele. É bom lembrar que teve uma condenação em primeira instância, cassada depois por uma produção de provas ilegais por conta de um infiltrado contra os 23 manifestantes do Não Vai Ter Copa, né? E todo mundo que, enfim, sofreu uma série de perseguições no Brasil inteiro, inclusive, o que se esquece muito, pessoas que morreram em manifestações, como aconteceu em Belém, como aconteceu em BH, por conta da ação da polícia, né? Em BH, um menino caiu do viaduto, e em Belém, uma senhora morreu asfixiada pelo gás dito não letal. A outra característica é justamente o esgotamento das instituições de representação e participação que junho trazia, né? Quer dizer, o grande mote "não nos representam" era uma tradução das ruas que a democracia do que se chama no Brasil de Nova República tinha esgotado. Então, como reação conservadora, ela instaura a crise como modo de governo democrático e vai tentar virar isso, não mais pela mobilização em massa, como era o fascismo histórico, mas por essa mobilização difusa que se dá principalmente por redes sociais, onde você produz a massa para o espetáculo e do espetáculo. Basta vocês lembrarem das manifestações em frente à Fiesp, do Pato, a camisa da CBF. Eu leio tudo isso como uma reação a junho de 2013. E eu gosto sempre de lembrar da noite de admissibilidade do impeachment na Câmara dos Deputados, porque é aí que a gente lembra daquele alerta lá atrás da dona Maria Lacerda de Moura, onde todos esses valores conservadores da família, da religião, né, foram mobilizados e vão constituir um dos traços principais do fascismo contemporâneo, e no processo de impeachment da Dilma isso fica muito claro, que é a misoginia. Então, não seria nem o caso de falar de golpe de Estado, na medida em que a própria polícia, já instalada e ao tempo todo na rua, é o golpe de Estado permanente. Eu gosto muito dessa foto. Essa foto é um lambe
da Casa Invisível, que fica lá em Belo Horizonte, uma casa de uns anarquistas, onde o artista fez essa pequena corruptela no escudo da tropa de choque, trocando o nome da polícia para política, e me parece que isso que caracteriza a política no Brasil hoje. De junho para cá, o grande acontecimento seguinte para mim, para a gente pensar a constituição desse fascismo contemporâneo, é a execução da morte da a execução da vereadora do pessoal do Rio de Janeiro, a Marielle Franco, e eu gosto sempre de inverter a questão. Né? A gente se pergunta, e acho que tem que se perguntar, quem mandou matar Marielle, mas, para compreender como o fascismo se estrutura hoje no Brasil, é preciso perguntar quem morreu. Né? Por quê? Eu costumo dizer que a Marielle Franco ela é uma espécie de condensado das 4 características do fascismo contemporâneo no Brasil. E essas 4 características são o punitivismo, quer dizer, um discurso forte de segurança pública, de perseguição aos bandidos, de produção de um inimigo constantemente a ser caçado, aí, seja por uma nova lei mais dura, seja pelo aumento das penas, seja pela redução da maioridade penal, e todo um aparato que acaba caindo principalmente nos jovens negros habitantes de periferia, a misoginia, que eu já fiz menção, o racismo, que se estrutura como racismo de Estado. É sempre bom lembrar que o Brasil é a 3ª maior população carcerária do mundo, né, e executa 65 mil pessoas por ano, né, e, nessa grande maioria, também jovens negros habitantes de periferia, e o ressentimento mobilizado, o ressentimento, um afeto próprio do fascismo mesmo histórico. Então, esse fascismo mata. E como que ele se coloca hoje? Ele se apresenta, se lá atrás ele estava como movimento social enquanto ação integralista e como forma de governo, o governo Getúlio Vargas, o que eu defendo é que ele se coloca hoje no Brasil como movimento social, como bolsonarismo, enquanto reação a junho e não resultado de junho, e como democracia securitária, mobilizando o governo de crise, pautando a segurança o tempo todo, né, e incentivando o empreendedorismo de si e lidando tanto com a judicialização de todas as relações sociais, quanto a mobilização permanente. Todo mundo aqui é do Brasil, sabe muito bem como isso funciona, toda hora tem uma crise, toda hora tem que resolver, toda hora solta-se uma nova polêmica, como uma forma de mobilizar constantemente, tanto que os principais analistas políticos, mesmo os mais moderados, reclamam que o Bolsonaro ainda não acabou a campanha eleitoral. Não é que ele não acabou a campanha eleitoral, porque fascismo vive de mobilização permanente. Qual que é a diferença? Na época, lá, antes da Segunda Guerra, qual que era a mobilização permanente? Grandes discursos, grandes comícios, comunicação de rádio. Hoje, por onde que tem essa mobilização permanente? Pelas redes sociais digitais. Então, isso é uma foto muito louca, que é do Dia do Exército, no 19 de abril desse ano. Né? E, para mim, é uma foto que caracteriza a democracia hoje. Por fim, mais 5 minutos eu termino, a luta antifascista hoje. Né? Eu peguei essa imagem porque ela está hate cops and nazis. Né? Porque me incomoda muito, por exemplo, hoje eu ouvi falar que existe policial antifascista. Isso é uma contradição entre termos. Né? A polícia e o Estado é estruturalmente uma organização fascista, que é contida por algum conjunto de direitos, mas que ela sempre vai ser mobilizada a favor do fascismo. Basta vocês verem a própria história do fascismo histórico. Né? No nazismo alemão, as SA, que eram as milícias, o que elas fizeram? Conforme elas foram legalizadas e viraram SS, eles se tornaram dispensáveis. A gente vive no Brasil, guardada todas as proporções, um movimento muito parecido, né? Onde também o movimento fascista, seja como movimento social, seja como grupo de governo, se apoia tanto numa via ilegal, miliciana, quanto na via legal e mobilização de policiais, exército e assim por diante. Então, combater o fascismo hoje, para mim, por afirmar o abolicionismo penal como resposta ao punitivismo, que é uma das características que eu apresentei aqui, passa por reforçar o feminismo, né, como resposta à misoginia, característica desse fascismo contemporâneo, passa por uma luta antirracista inequívoca para responder ao racismo de Estado, e passa também pelo anarquismo, na medida em que o fascismo ele não é uma excrescência do Estado, ele é
um resultado lógico de momentos de crise dentro de um regime capitalista e estatal. Então, a gente tem que lembrar sempre, isso é um cartaz da Crime Think, né? Democracia é guerra, democracia é vigilância, democracia é polícia, democracia é prisão. O que eu estou querendo dizer aqui é que o contrário do fascismo não é um governo democrático, principalmente hoje, quando a gente vive governos e mobilizações fascistas dentro de Estados democráticos. Matteo Salvini na Itália, Viktor Orbán na Ucrânia, Jair Bolsonaro no Brasil, o próprio Donald Trump nos Estados Unidos e assim por diante. De maneira que, mais do que lutar contra o fascismo, o que nós precisamos é entender que o fascismo se opõe a uma forma de vida. Então, lutar contra esse fascismo significa, sim, combater o fascismo onde ele aparecer, não deixar fascista falar, no limite, né, entrar no combate físico com eles. Mas significa, sobretudo, criar uma forma de vida outra, liberada do Estado, liberada do capitalismo e estranha aos controles e à segurança, que é o valor fundamental das democracias hoje, por isso eu chamo elas de democracias securitárias. Para finalizar, o que eu quis mostrar aqui para vocês é, sim, a gente pode chamar o regime contemporâneo de fascismo, fazendo essa pequena digressão histórica. Sim, existe uma tradição antifascista no Brasil, e ela vem do movimento operário e dos anarquistas. E, por último, lutar contra o fascismo é viver a partir de valores da liberdade, é construir uma vida livre. Muito obrigado. Marco está notando aqui que tem uma cadeira sobrando vazia aqui, se alguém quiser sentar. Alguém que está aí fora, tem uma cadeira disponível aqui no meio, gente. Duas? Tem duas. Tá, tem duas. Elas estão separadas, mas dá. Quem quiser pode chegar. Senta aí. Bom, boa noite. Primeiro, agradeço o convite para vir aqui compartilhar com vocês um pouquinho. Me apresento, eu sou a Vanessa, sou daqui de São Paulo. Eu sou educadora, sou comunicóloga de formação. Mas eu vim aqui falar como ativista. Eu morei em Nova York por alguns anos da minha vida, e fazendo a faculdade. E lá eu participei do Occupy Wall Street junto com o Mark Bray. Eu comecei a participar do Occupy na Assembleia Geral que começou a preparação para a ocupação. E aí, depois disso, eu participei dos grupos de artes e cultura, que estavam fazendo intervenções artísticas na ocupação, participei do grupo de mídia, participei do Assembleia em Espanhol, que era um grupo que criou um espaço para falantes de espanhol para participarem do movimento. Depois formamos um grupo de solidariedade latino-americana, e depois também participei do grupo de mediação, de facilitação. Foram 2 anos da minha vida que eu participei desse movimento. Hoje em dia eu moro no Brasil e meu ativismo político hoje em dia é diferente. Hoje em dia eu sou fanfarrista, toco numa fanfarra que chama Fanfarra Clandestina. A gente toca em espaços de mobilização política, dando apoio para esses espaços. E, bom, isso sou eu. Eu vou começar falando como é incrível ver o Mark aqui hoje, e trazer essa história de 8 anos atrás para mim, que foi esse momento de 2011, quando a gente estava na ocupação, e como era a sensação desse momento de 2011, que era uma sensação de esperança política muito forte, compartilhada. E era esse mundo novo que o Acácio falou, que a gente sentia que a gente estava criando ali. E que não foi só em Nova York, que se espalhou pelos Estados Unidos inteiro, se espalhou pelo mundo inteiro. Aqui em São Paulo teve Ocupa Sampa, e foi uma sensação compartilhada. A gente até teve muitas trocas com o pessoal do Ocupa Sampa também. E aí, chegando hoje, em 2019, eu fico imaginando como seria esse espaço hoje, né? Que hoje a sensação política é tão outra, né? A sensação política de que esse movimento fascista tem muito mais força, está muito mais organizado. E como que seria esse espaço? Porque a ocupação da Wall Street era um espaço muito aberto, que qualquer um podia vir e participar das assembleias,
Como seria isso hoje em dia? Isso seria possível hoje em dia? Eu não sei. Eu acho muito interessante sentir isso. Bom, eu vou explicar um pouquinho da história do Occupy. Eu vim aqui, eu acho que mais para dar esse relato. 2010, um vendedor de frutas na Tunísia coloca fogo no próprio corpo depois que a polícia tira as frutas dele. E isso foi o estopim que começou a Primavera Árabe, que foi o começo de 2011, né, na Tunísia, na Líbia. E isso foi o começo de 2011, e também aconteceu as ocupações na Espanha, né, o 15M, os indignados. Tudo isso foi o começo de 2011, eu estava acompanhando muito pelo Twitter o que estava acontecendo com os indignados e tal, e eu estava morando lá em Nova York fazendo faculdade, até que um amigo meu me mandou um e-mail com um cartaz de uma revista que chama de Busters, que tinha uma imagem do touro da Wall Street, com uma bailarina em cima, dizendo dia 17 de setembro, ocupem a Wall Street. Aí eu falei, bom, eu vou estar lá dia 17 de setembro. Mas aí fiquei sabendo que tinha umas pessoas organizando uma assembleia aberta todo sábado para organizar para essa ocupação. Isso era em julho. Eu fui para essa assembleia, eu não conhecia ninguém, era nova lá na cidade. E o que eu achei muito interessante foi o quanto eu pude participar dessa assembleia na primeira vez que eu cheguei ali, mesmo sem conhecer ninguém. Porque essa assembleia ela tinha um foco no processo, na metodologia, de como ela funcionava. Isso era muito importante, isso foi central no movimento, né? A forma como se organiza, a forma como a gente praticava a democracia direta no movimento. Então, essa assembleia já colocava muito foco nisso, e essa democracia direta ela é extremamente participativa, né? Usando sinais de mão e etc. Qualquer pessoa que chegasse ali conseguia participar, mesmo no primeiro momento, assim. Bom, chegou dia 17 de setembro, fomos lá ocupar Wall Street e deu certo. A gente foi para lá achando que provavelmente a gente ia ter que sair correndo da polícia e, sei lá, né, levar umas bombas, o que a gente está acostumado aqui, principalmente em São Paulo. Mas chegou a noite e a gente criou uma assembleia ali, tinha mais ou menos 2.000 pessoas que apareceram no dia. Bom, a ideia inicial era ocupar a Wall Street. A Wall Street estava toda fechada, a gente foi para um parque ali do lado, chamava Zuccotti Park. E ali a gente, em assembleia, decidiu pela ocupação daquele parque e ficou, e deu certo. E a ocupação durou 2 meses naquele parque. E depois ela foi desocupada pela polícia, né? E o movimento seguiu, mesmo depois do parque não estar mais ocupado, né? E aí, bom, e esse movimento foi muito marcado por essa sensação de esperança, né? De criação. Aí eu queria falar sobre o que unificou esse movimento, né? Foi esse modelo de enfim, ao que esse movimento se propõe, né? Esse movimento, como muita gente sabe, foi um movimento que não tinha uma demanda específica. Então, ele foi unificado pela sua forma de atuação, que era essa forma de atuação de democracia direta, fazendo um contraponto ao governo, né? Essas não demandas foi um debate muito grande dentro do movimento. E aí aqui eu quero fazer uma propaganda de um outro livro do Mark Bray, que ele escreveu, chama Translating Anarchy, que é o anarquismo do Occupy Wall Street. E ele faz uma discussão bem interessante aqui sobre como o movimento... enfim, talvez o Mark possa falar melhor do livro do que eu, mas ele tem uma discussão bem interessante sobre os elementos anarquistas dentro do movimento, né? Enfim, ele era caracterizado por essas não demandas e pela ação direta, né? Pela política prefigurativa, de criar ali o que a gente quer ver no mundo, né? Por criar esse espaço de movimento onde a gente pode fazer essa criação. E pelo slogan que o movimento cunhou e depois acabou sendo popularizado, usado pela mídia, pelos políticos, que é o slogan do 99%, que foi essa coisa que unificou o movimento. Se a gente era os 99% contra 1% sendo a classe política, a elite política e financeira do mundo, então todos nós estávamos juntos ali. Esses 99% é essa experiência de todos nós. Que é uma experiência, enfim, que traz a consciência de classe, de que a gente pode dialogar. Mas o que eu acho interessante também foi ver
como esse 99% é feito da diversidade, né? E no movimento o que eu vi foi o movimento se aprofundando e criando os vários grupos identitários no movimento. Então, por exemplo, eu participei da Assembleia em Espanhol, que era um movimento que traziam mais os imigrantes latinos. Também tinha o grupo das mulheres, tinha o Safe Space, que era o grupo para garantir a segurança de outros corpos não normativos. O POC, People of Color. E dentre essas identidades e dentre essas necessidades diversas que tinham no movimento foram os vários conflitos dentro do movimento. E como eu disse que era um movimento muito aberto, que a gente ia na construção, enquanto a gente criava, uma coisa muito interessante foram essas tensões que a gente tinha muita dificuldade de resolver como movimento. Então a gente eu gosto de dizer aqui, tem bastante relato, né? O Mark fez 200 entrevistas por aí, around 200 interviews com os participantes do movimento, e são muitos relatos de momentos de tensão que tinham muito a ver com a diversidade dentro do movimento, a diversidade que é muito profunda, né? Que diz de várias necessidades diferentes. Eu acho que eu vi muitas tentativas e esforços dentro do movimento para dar conta dessa diversidade e ao mesmo tempo que muitas armadilhas também, né, de equívocos de como lidar com isso. E então o que acho que para concluir aqui esse choque de ver hoje em dia quem está conseguindo se organizar porque, para mim, o Occupy foi esse momento que a gente conseguiu fazer um esforço, essa experiência de se organizar num movimento verdadeiramente democrático, num movimento que não pedia para si o nome antifascista. Talvez hoje isso seria diferente, mas essa energia de organização. E aí o que fica hoje a pergunta é quem está se organizando, né? Como é que a gente está conseguindo criar espaços de formação política para a gente continuar se organizando. Claro que aquilo em 2011 foi um fenômeno, né? Eu penso em 2013 como é que foram os espaços que a gente conseguiu criar para dar conta da erupção que estava acontecendo ali no começo, os espaços políticos que a gente conseguiu criar para a formação dessa erupção de gente indo para a rua, que a gente viu que quem conseguiu se organizar e capturar mais corações ali acabou sendo um movimento o que é o que a gente está vendo hoje em dia. Então é isso que eu tenho. Agora eu quero passar a palavra para o Mark. E é isso. Obrigada. Thank you for that, Vanessa. It's a pleasure to be on a panel with you, as well as Acacio. Thank you to Autonomia Literaria for publishing my book. Thank you to Tapera for hosting us, to the Ebert Foundation for making this all possible. Where to begin? We were both active with Occupy Wall Street in New York City, and we had all kinds of working groups. I was part of the press working group. I was part of the direct action working group. We had all sorts of working groups, even a working group to roll cigarettes. One working group we did not have was an anti-fascist working group, which I think is interesting in retrospect. I remember sitting in Zuccotti Park. Okay.
pessoal que está aí fora, tal, a gente só está ajustando um negócio na tradução aqui nos equipamentos, já reiniciamos. Então. Deixa eu consultar vocês. Vocês acham que se o Mark falar em espanhol, isso funciona ou não? Tá. Ou a Vanessa faz uma consequência. Sabe que eu... Não, Antônio, sabe o que eu acho? Eu acho que é até melhor, porque deve ter um monte de gente lá fora que não está... Se não for ruim... Quer sentar aqui? Senta aqui, ó. Senta aí e manda ver na perspectiva. So Mark, you just... Microphones like this, that's Yes, fine. I'll okay. say a sentence or two, and then we'll go back and forth, okay? Okay. Yeah. Okay. Also, thank you to the wonderful translators for translating. I'm going to reiterate a little of what I said. There were all sorts of kinds of working groups in Occupy Wall Street. I participated in the press and direct action working groups. Então, tinha vários tipos de grupos de trabalho no movimento Occupy Wall Street, né? Eu participei no de imprensa e no de ação direta. We even had a working group for rolling cigarettes. We had all kinds of groups, but we did not have an anti-fascist working group. Tinha até grupo para enrolar cigarro. O que não tinha era um grupo de trabalho antifascista. And that's interesting looking back, because today, if we had a movement like that in New York, we would definitely have a group dedicated to keeping an eye on the far right. E interessante pensar isso, porque hoje em dia, se fosse hoje, com certeza nós teríamos um grupo para ficar atento aos grupos de extrema direita. I remember sitting in Zuccotti Park, which was where Occupy Wall Street happened in New York, in 2011, imagining that it was possible that maybe a gunman would come and shoot us, because, as you know, in the United States, we have a problem with guns. Eu me lembro de sentar lá no Parque Zuccotti, que foi onde aconteceu então essa ocupação no Occupy New York, e ficar pensando assim, nossa, qualquer momento pode vir aqui um atirador e matar a gente, porque isso acontece nos Estados Unidos, né? But I didn't consider the possibility of some sort of fascist or far-right group coming and attacking us. Mas jamais considerei a possibilidade de algum grupo, uma pessoa fascista, um grupo fascista, vir nos atacar. There were certainly some Wall Street business frat boy types who would come by after work and shout, "Get a job." Sempre vinha aqueles mauricinhos de Wall Street vir falar depois do trabalho, vão arrumar emprego. But that was just a distraction. Mas era só uma distração. So American politics have changed a lot over the past decade. In a certain sense, the fact that the conversation in 2011 was how to organize a meeting, and in 2019 is should we use assault rifles to fight the far right, is a big shift in the conversation. Nessa última década, então, a política americana mudou muito. O fato que, em 2011, a gente pensava em assim, como organizar uma assembleia, como organizar um movimento, e hoje a pergunta é, a gente usa rifle para ir contra a direita? Realmente houve uma grande mudança. And so this book that I wrote is a product of the specific political context of the early days of the Trump presidency. Esse livro que eu escrevi, então, ele é um produto do contexto desse período inicial da administração Trump. Because with Trump, there was a far-right resurgence in the country. Porque com o Trump houve sim um ressurgimento da extrema direita no país.
And to some extent, we can understand this far-right resurgence as a reaction to resistance. E a gente, num certo sentido, a gente pode sim entender essa ressurgência como uma oposição à nossa resistência. Occupy Wall Street was certainly part of that, but the most profound manifestation of this resistance was Black Lives Matter. Claro que Occupy Wall Street foi parte disso, mas o movimento mais icônico, de maior impacto, com certeza foi o Black Lives Matter. As vidas negras importam. And like Brazil, the United States was created through genocide and slavery. And so moments of struggle for Black liberation in American history have always been met with a racist white backlash. Assim como o Brasil, os Estados Unidos também foi criado por uma escravatura genocida. Então, lá, claro, toda vez que você tem esse momento de luta negra, a luta pela vida negra, você tem um encontro disso, de uma contra-onda que vem pela direita. And so when we think about anti-fascism in the United States, or I think probably in Brazil as well, it's important to put these histories within broader perspectives. Então, quando a gente pensa na luta antifascista nos Estados Unidos, é bom, e assim aqui no Brasil também, é bom colocar isso num espectro mais amplo. And so I write in the beginning of the book that I was influenced by what Aimé Césaire said about Nazism. Então, eu escrevi aqui no início do livro que eu fui influenciado pelo que o Aimé Césaire escreveu sobre o fascismo. Which is that we can understand it as a manifestation of imperialism and white supremacy brought home to the European continent. E o que quer dizer que a gente pode entendê-lo como uma manifestação da supremacia branca trazida aos países europeus. And so in that way, I think it's important to understand anti-fascism as just one part of a global struggle against white supremacy and imperialism. Então, é bom entender o antifascismo como a luta contra a supremacia branca e o imperialismo no mundo. And so when we expand that historical perspective, sure, we can start talking about anti-fascism with Mussolini, but we can also start talking about it with resistance to slavery and genocide. Claro, a gente pode começar a pensar do antifascismo a partir de Mussolini, mas a gente também pode pensar nisso como uma resistência, por exemplo, à escravidão, ao genocídio. But my book is not that ambitious. It does not talk about all of that history. It focuses on one specific tradition of anti-fascism called militant anti-fascism in English. Mas meu livro não é tão assim amplo, né? Ele foca-se então num lado disso que é a militância antifascista em inglês. And we can understand this specific tradition of militant anti-fascism as a mix of a few different perspectives. A gente pode entender então essa militância antifascista sob diferentes perspectivas. It is a politics of social revolutionary self-defense against the far right. É a política da revolução social contra a extrema-direita. And it relies on direct action tactics, and it is a reluctance to trust in the state to stop the far right. Ela baseia-se, então, numa tática de militância e na relutância em confiar no Estado como um ente capaz de interromper o fascismo. Because as we can see, and Acacio before showed my 5 lessons for anti-fascists, one of them was that historically, fascist and far-right movements have not succeeded by attacking parliamentary government, but by working within it. E, como vocês viram aqui nas 5 lições contra o fascismo, que o Ocasio mostrou, ela baseia-se no fato de que, historicamente, o fascismo ele não se põe através de um movimento militar. Ele se impõe muito mais como um movimento que vem por dentro do parlamento, por dentro da legalidade. And so the specific militant anti-fascist tradition in Europe, and again, to clarify, my book focuses on histories in North America and Europe. So I hope to learn more from you about, and I learned a lot from Ocasio about this context.
Então, especificamente, o meu livro se foca, então, na militância antifascismo na América do Norte e na Europa. E eu gostaria muito de ouvir de vocês também sobre coisas daqui. And so this specific militant anti-fascist tradition became more clear after World War II when there were debates in the European left about how to respond to the far right. Então, claramente, então essa militância antifascista torna-se mais clara na Europa depois da Segunda Guerra, quando a esquerda europeia começa, então, a pensar como abordar a extrema-direita. Because you had socialist and communist parties that argued the way to stop Nazis and fascists from returning to power is to make it illegal to form a Nazi or a fascist party. Porque você tinha, então, os partidos comunistas e socialistas argumentando, então, que a forma de interromper o fascismo e a direita e a extrema-direita seria tornar ilegal, então, esse tipo de movimento dentro de um Estado. But of course, what ends up happening? You Mas o que change the acontece? symbol like this, you change the words like that, and then it's legal. Mas aí o que acontece? Você muda um pouquinho o símbolo, você muda um pouquinho as palavras e fica legal, não é mais ilegal. And so the militant anti-fascist tradition argued that as long as capitalism is allowed to exist, as long as the police are an authoritarian institution in society, we're always at risk for a far-right resurgence. Então, o que essa tradição de militância antifascismo advoca é que, enquanto você tem o capitalismo no mundo, enquanto você tem a polícia como uma entidade autoritária, você vai estar sempre correndo o risco do fascismo. And then so as Akaso was emphasizing, it is a social revolutionary politics because it is not content to simply defend parliamentary institutions, but rather work through the struggle against the far right to destroy its foundations in patriarchy, homophobia, capitalism, the state, etc. Então, como o Akaso estava te falando, não é só uma política social revolucionária, porque, na realidade, o que a gente advoca aqui é justamente ir contra a direita, com toda a sua homofobia, com todo o seu patriarcado e com todas as suas engrenagens. So my book is a history of this 100 years in Europe and North America. And the recent history is largely based on interviews I conducted with more than 60 anti-fascists from 17 different countries in North America and Europe. Então, é a história da militância antifascista nesses últimos 100 anos, com entrevistas com mais de 60 pessoas que fazem parte do movimento antifascista em 17 países. And I felt like this was important because although we have an important history of anti-fascism and an even more important history of anti-racism in the United States, many leftists didn't know a lot about the specific history that this book talks about. Achei que era importante, porque apesar da gente ter um histórico importante antirracismo e antifascismo nos Estados Unidos, muitos esquerdistas não conhecem essa história. In the United States, as I mentioned, we have a long history of this kind of resistance, but the specific tradition of militant anti-fascism, inspired by European movements, made its first real appearance in the United States with anti-racist action in the 1980s. Especificamente nos Estados Unidos, essa resistência, essa militância antifascista, ela faz sua primeira aparição aí nos movimentos antirracistas na década de 1980. And although it began with anti-racist skinheads and punks, anti-racist action spread beyond that to be a really significant anti-racist youth movement in the 1990s. E apesar de ter começado então como um movimento contra os skinheads, ele acaba se tornando esse movimento contra o racismo, acaba ganhando boa parte da juventude nos Estados Unidos. And to understand the politics, I think it's helpful to look at the four main principles of anti-racist action. Então, para entender essa parte política, acho importante entender 4 elementos dessa ação antirracismo. I often forget one of the four, so let's hope this goes well. Eu sempre esqueço um dos 4, disse ele. The first is we go where they go, which is an argument for always having a counter-protest against the far right.
O primeiro princípio é nós vamos onde eles vão, ou seja, ter sempre um movimento onde quer que a extrema-direita esteja. And at its foundation, the logic there is to prevent the far right from normalizing itself and becoming a part of politics as usual. O que está por baixo disso, então, é evitar que a extrema-direita se normalize e comece a produzir sua própria política. The second one is non-sectarian defense of other anti-fascists. A segunda é a defesa não sectária de outros, não permitir a defesa não sectária de outros fascistas. And so while the left often tears itself apart for a variety of reasons, the argument is maybe for once we could at least put that aside when we're fighting fascists. Então, o que isso quer dizer é o quê? Ao passo que a esquerda briga muito entre si, digamos assim, por causa das suas diferenças entre si, por algum momento, por algum período, deixar isso de lado e ir contra o fascismo juntos. The third one is we don't trust the courts and the cops and the state. O terceiro é a gente não confia no Estado, a gente não confia na polícia. Which is not to say that anti-racist action activists never were part of court cases, but it was sort of that wasn't the focus of the organizing. Além de não confiar nos policiais e não confiar no Estado, a gente não confia nos tribunais também. Isso não quer dizer que nenhum antifascista jamais tenha obtido uma vitória ou participado de um processo, não é isso, mas a gente não confia neles. And the last one, number 4, was defense of reproductive rights. E o número 4 é a defesa dos direitos reprodutivos. Which is very important in the context, especially of the 1990s, when the Christian right was attacking abortion clinics. O que foi muito importante nos anos 90, quando a igreja cristã da direita estava atacando os direitos, as clínicas de aborto, o direito ao aborto. So, although there was this important alternative youth movement against racism in the 1990s, many Americans had no idea about any of this politics until the last couple years. Então, apesar de ter todo esse movimento aí da juventude nos anos 90, muitos americanos não tinham a menor ideia que esse movimento existia até muito recentemente. So I'm going to briefly give you a timeline of the events of the last couple of years in the United States that have brought Antifa into the headlines. Vou dar para vocês, então, um cronograma dos eventos que trouxeram o Antifa para as notícias nos últimos anos. The first was two things that happened on January 20th, 2017. Primeiro, duas coisas que aconteceram em janeiro de 2017. That was the day that Donald Trump was inaugurated president in Washington, D.C. O dia que Donald Trump tomou posse como presidente dos Estados Unidos em Washington. That day, a march of anarchists, anti-capitalists, and anti-fascists was attacked by the police. Nesse dia, então, uma marcha de manifestantes antifascismo, anarquistas, foi atacada pela polícia. More than 100 people were arrested, and they were facing charges which would have put them in prison for as much as 80 or 90 years. Mais de 100 pessoas foram presas e foram processadas, chegando a penas aí, poderiam estar sujeitos a penas de 80 a 90 anos de prisão. Some people on the march engaged in property destruction against corporate targets, but most people did not. Algumas pessoas na marcha realmente chegaram a destruir alvos corporativos, digamos assim, mas a maior parte das pessoas não. But most of those who were arrested were not charged with breaking anything. They were charged with being a criminal conspiracy to promote breaking things. Mas a maior parte das pessoas, então, que foi processada, não foi processada por destruir nada. Eles foram processados por conspiração criminosa para destruir propriedades, bens. And the evidence that they were part of this alleged conspiracy was that they were wearing black clothing. E as evidências de que eles eram parte dessa conspiração, que eles estavam vestindo roupas pretas. Now, fortunately, this ended well because the prosecution withheld evidence. They committed sort of like procedural
errors and the charges were thrown out? Por sorte, deu tudo certo, porque os procuradores, na procuradoria, cometeu erros, eles, enfim, fizeram erros com as evidências e tudo saiu bem. But most of the broader left and liberal society completely ignored this event and offered no solidarity with those who were arrested. A maior parte da sociedade simplesmente ignorou esse evento e não ofereceu solidariedade de nenhum tipo. And in many ways, something else that happened that day got a lot more attention in the media, which was when the white supremacist Richard Spencer was punched by an anti-fascist. De alguma outra forma, teve uma outra coisa que ganhou muito mais notícias, que foi quando o supremacista branco Richard Spencer levou um soco de um manifestante antifascista. The next day, the New York Times had the headline, "Is it okay to punch a Nazi?" No dia seguinte, o New York Times tinha lá nas manchetes: tudo bem dar um soco no nazista? And a lot more Americans than you might think were feeling, yeah. E muitos americanos acharam: tudo bem. Again, this is says a lot about the context with fear with Trump, because when Trump was running his campaign, when he was elected, the number of attacks on people of color, queer and trans people skyrocketed. Isso tem tudo muito a ver com o contexto do Trump também, porque mesmo durante a campanha do Trump, muitos negros, muitos gays foram atacados. The other two main events, which I'll move through quickly, was in February of 2017, anti-fascists committed an action of property destruction to stop a speech by a far-right speaker named Milo Yiannopoulos. Outra coisa que aconteceu foi que, em fevereiro de 2017, manifestantes antifascistas cometeram um ato de destruição de propriedade, destruição de bens, para interromper um discurso de um fascista em Minneapolis. Berkeley, California. Desculpa, em Berkeley, Califórnia. And finally, the one that you maybe are most familiar with was in August of 2017, there was a far-right demonstration in Charlottesville, Virginia, where the anti-fascist Heather Heyer was murdered by a fascist who drove his car into her and also injured many other people. Mas talvez o fato que vocês mais saibam, então, foi que em agosto de 2017, numa manifestação da supremacia branca em Charlottesville, Virgínia, uma manifestante foi atropelada de carro por um fascista e faleceu. And Vanessa and I know several people who were right near that when that happened. E a Vanessa e o Mark conhecem várias pessoas que estavam ali em volta. Now, it's important to understand why the far right chose that location to demonstrate. É importante entender por que a extrema-direita escolheu esse lugar para demonstração. Because they were protesting the planned removal of a Confederate monument. Eles estavam, na realidade, protestando contra a remoção de um monumento de um soldado da Confederação. Yeah, so you can see the kind of connections between longer histories of white supremacy and the current anti-fascist struggle. Então tem essa conexão aí com esse histórico, com essa história da supremacia branca. And so my book was published in English several days after the Charlottesville demonstration. Meu livro foi publicado em inglês alguns dias depois desse dia da manifestação da supremacia branca. And it became really the main source of information for people who genuinely wanted to know what Antifa was. E se tornou uma fonte de informação importante para as pessoas que queriam saber o que era esse movimento Antifa. I received a lot of death threats. I was denounced by the president of my university. It was a hectic time. Eu realmente sofri ameaças de morte, fui denunciado pelo diretor da minha faculdade. Foi um momento difícil, digamos assim. But we can talk more about this in the Q&A, but I would argue that over the following 6 months to a year, the anti-fascist movement in the United States has generally been successful in preventing the far right from establishing a street presence. Depois a gente pode conversar mais sobre isso nas perguntas e respostas, mas eu diria que nos meses e anos que se seguiu a isso, eu diria que o movimento antifascista realmente ele conseguiu evitar que a extrema-direita tomasse o discurso das ruas. And while the media likes to focus on spectacles of conflict, really the most successful tactic
that anti-fascists in the United States have used is something called doxing, which I'll explain. Ok. Bom, então, ao passo que a mídia realmente gosta de se focar nesses espetáculos públicos, na realidade, o que a gente achou que foi mais efetivo é o que ele chama de doxing, que ele vai explicar o que é agora. Doxing is essentially finding out someone's personal information and making it public. Doxing, então, é pegar as informações públicas de uma pessoa e levar a público. Perdão, as informações privadas de uma pessoa e levar a público. So, what happened after Charlottesville? There were all of these white supremacists from around the country who came and marched with their torches, happy about being white, and when they went home, they found out that anti-fascists had notified their neighbors, notified their bosses, notified their universities, and then they weren't so happy. Então, o que aconteceu depois de Charlottesville, né? Todos esses supremacistas brancos foram lá, botaram aquela mascarinha deles, foram lá com as tochas, fizeram isso e aquilo. O problema é que, quando eles voltaram para casa, os antifascistas tinham pegado todas as informações e tinham contado para os vizinhos, para os amigos, para a família, todo mundo sabia. Now, that only works if their neighbors and their bosses and their universities thought it was terrible to be a Nazi. Claro que isso só funciona se os vizinhos, as pessoas, em geral, a universidade acha que ser nazista não é legal. Né? And so, to sort of conclude, I think that what this points to is that we can talk about the specific militant anti-fascist movement while recognizing that much of its success depends on broader sentiment against white supremacists. Ou seja, o ponto que tem aqui é que, na realidade, a militância antifascista ela só vai funcionar se for baseada em haver um sentimento mais amplo antifascista. And so I often conclude with the Italian chant, "Siamo tutti antifascisti," that we're all anti-fascists. Normalmente eu concluo com essa canção italiana, "Siamo tutti antifascisti." Although I've had a few talks in the U.S. where that has turned out not to be true with the audience I was speaking to, but I'm pretty confident about tonight. Teve nos Estados Unidos algumas vezes que nem todo mundo na plateia concordava, mas eu tenho certeza que hoje à noite aqui o ambiente está mais favorável. But I think it points to the fact that to really succeed in preventing the far right from growing, we need to make anti-fascism so common sense that the word itself is irrelevant. Então, na realidade, o ponto é que, para realmente a coisa dar certo, a gente precisa tornar o antifascismo tão comum, tão disseminado, que ele seja a base do pensamento, que ele sirva a nosso favor. But of course, that doesn't mean watering it down to the point where we ignore its root causes in capitalism and authoritarianism that are evident in different ways in other political parties and other political ideologies. Claro que isso não quer dizer diluir o antifascismo a um ponto que a gente esqueça que, na realidade, é o capitalismo, é o imperialismo que servem ali como fontes do fascismo. So I think I'll leave it there and see if you have any interesting questions or comments. Thank you. Então, vou deixar por aí, se vocês tiverem perguntas e comentários. Valeu, então, obrigado, Mark, Vanessa, o Acácio. A gente vai abrir a palavra antes, enfim, o pessoal da Ação Antifascista São Paulo está lá fora também com as camisetas, com os materiais aí para quem quiser dar uma olhada. O bar está rolando, quem está acompanhando lá de dentro. Vamos lá, está aberto aí para perguntas. A gente pega uma série aí de algumas. A gente pede que o pessoal seja breve, tá? Na medida do possível. Vamos para a gente poder permitir mais pessoas participarem aí. Procurem fazer perguntas assim mesmo. Quem que? Você aqui? Fala seu nome. Quem quiser perguntar também fala o nome. Quem quiser ir fora, quiser perguntar, também basta chegar aqui na porta, entrar aqui um pouquinho, dá para fazer a pergunta. Isso. E como está sendo traduzido, poder falar com um pouco mais devagar aí. Meu nome é Luiz, eu sou funcionário da Universidade de São Paulo. E, bom, fazer uma pergunta breve, mas inquietante, talvez. Eu tenho a percepção de que aqui no Brasil se repete, eu não sei se o movimento antifascista tem adotado esse comportamento em todos os lugares onde ele atua. Mas aqui no Brasil eu percebo que o movimento antifascista se vincula a um tipo de política da social-democracia
que reedita os mesmos erros da social-democracia alemã. A gente tem aqui, curiosamente, o nome do Friedrich Ebert, que foi, na verdade, partícipe do assassinato de militantes comunistas no momento de ascensão da extrema-direita, da militarização da política na Alemanha. E aqui, no momento exato em que um governo que assessora diretamente o Supremo Tribunal Federal, que cria todo tipo de empecilho à manifestação pública e política, que corrompe o processo eleitoral. Neste momento exato, a social-democracia brasileira, um candidato à presidência, Guilherme Boulos, diz que a gente tem que reconhecer a legitimidade do governo. E o outro candidato, Fernando Haddad, os dois grandes representantes da esquerda, diz basicamente a mesma coisa. E o ex-presidente Lula, preso em condições, agora nós sabemos, absolutamente ilegais, e o movimento antifascista não faz nada para se aproximar do movimento operário, de criar esses comitês de autodefesa dentro do movimento operário, de denunciar a prisão do Lula. Queria saber se nos outros países, pela sua experiência na Europa, alguém tenta reproduzir experiências bem-sucedidas, como, por exemplo, a campanha antifascista contra o Edward Oswald Mosley, ou, aqui no Brasil mesmo, a campanha da Liga Comunista Internacionalista contra os integralistas. Uma ação efetiva de associação com o movimento operário. Boa. Mas vamos lá, gente? Tem espaço aí para mais algumas falas aí. Chega mais para dentro aí um pouquinho, por favor. Não dá microfone, fala assim. Eu sou o Nicolas, eu sou um estudante de ensino médio. Então, eu queria saber, eu acabei de começar a me envolver mais no movimento antifascista, e eu vejo muito, e quando você vai pesquisar sobre o movimento, aparece muita coisa falando sobre como as pessoas antifascistas são os reais fascistas porque eles utilizam de violência, e sobre como qualquer pessoa que cobre o seu rosto é tão ruim contra outros, por exemplo, fazendo comparação com a Ku Klux Klan e essas coisas. Eu só queria saber o que a gente pode usar como argumento para combater essas coisas. Boa noite, eu sou o Gordinho. Primeiramente, eu queria fazer uma observação. Foi falado aí que a princípio, a luta antifascista é uma liga de combate aos skinheads, né? Mas não é. Eu faço parte de um coletivo de skinhead antifascista que existe já há 25 anos. Na verdade, é uma liga de combate ao racismo e ao nazismo, não ao movimento skinhead. E também fazer uma pergunta. Vocês entrevistaram, não sei, no livro, na história aí, as ações antifascistas que existem pelo mundo, porque é uma organização que existe há muito tempo, né? Ela se origina ali na ascensão do nazismo na Alemanha, como organização. E queria saber um pouco mais aí hoje, como se desenvolve aqui no Brasil. A ação antifascista faz um trabalho bem forte, está presente nos comitês de bairro, está presente em movimentos de ocupação, em diversos aspectos da luta de esquerda e revolucionária, negando essa ideia social-democrata e liberal, né, essa perspectiva liberal de que o fascismo é algo individual, é aquele conceito do bem e do mal. Então, eu queria que você abordasse um pouquinho mais da luta antifascista, né, dentro da perspectiva revolucionária dessas organizações, que já são hiperestruturadas e trabalham em rede, plataforma, diversos países. E qualquer coisa, se alguém tiver dúvida sobre os coletivos de skinhead antifascista, tem a Sharp, que é um coletivo de skinhead antirracista que existe desde 83, e a Hash, que eu faço parte, que existe desde 93 e existe já em 23 países aqui, inclusive todos da América Latina. Acho que a gente vai devolver aqui a bola para ele aqui. Foram 3 boas perguntas aqui, então depois a gente reabre aí. So I think there might have been something slightly lost in translation because I said anti-racist action started with anti-racist skinheads. Foi minha culpa, da tradutora. Tá gordinho, gordinho, pelo amor de Deus, me ouve. Eu traduzi errado, tá? Ele falou a luta dos skinheads antifascista, e eu falei contra os skinheads. My fault. Because as many of you surely know, the skinhead tradition originated as a cross-cultural merging of Caribbean and British cultural
and musical interests, not in the white supremacist version was a deviation from that. Porque talvez, como muitos de vocês sabem, então os skinheads surgem como uma instituição de várias culturas, interessada em música caribenha, em música latina, e que defende vários princípios aí. And of course, as the comrade pointed out, groups like Sharp or Rash developed to push back against these racist skinheads. Então, como talvez vocês sabem, e o Gordinho apontou aqui, grupos como o Shark e o Rash vão contra o fascismo. And Perdão, o racismo, não é isso o nome dele? some of the anti-fascists I interviewed from different countries were Rash skinheads. Alguns dos antifascistas que eu entrevistei em vários países, eles eram skinheads Rash. Also, as the last questioner pointed out, it's important that we think of these struggles not just in individual terms. E também, como essa última pergunta apontou aqui, é importante pensar nessas questões não apenas do ponto de vista do indivíduo, do individualismo. And so, as the second question was asking, part of the reason why liberals argue that anti-fascists are the same as fascists is because of that individual perspective. Como alguns liberais argumentam, um dos motivos pelos quais os antifascistas, às vezes, são equiparados aos fascistas é por causa dessa perspectiva individualista e da perspectiva radical. And so, if you're interested in arguments against those perspectives, check out my book. It's got Se a lot. você quer argumentos sobre essa perspectiva, você pode checar o livro. But to be brief, I think it's important to understand how these perspectives developed from a Western tendency to interpret fascism as individual moral failing. Mas isso é baseado nessa perspectiva do Ocidente de interpretar o fascismo como uma abordagem individual moral. And that this individual failing manifests itself in terms of what we do, not so much why we do it. E essa abordagem individual em termos mais baseados no que a gente está fazendo e não por que estamos fazendo. And so anyone who is violent, anyone who interrupts what someone else is doing, anyone who's rude or mean could be interpreted as being a fascist in that perspective. Dentro dessa perspectiva, qualquer um que seja violento, qualquer um que seja rude, que interrompa o que o outro está fazendo, pode ser interpretado como um fascista. But of course, you can never analyze an action without reference to why it was committed. Mas, é claro, você jamais pode interpretar uma ação sem a referência de por que ela está sendo realizada. And so when I have these conversations, and yes, I get that question a lot about aren't anti-fascists the same as fascists, I often refer to, well, on every political issue, they're polar opposites. Então, eu sempre recebo muito essa pergunta se os antifascistas não são exatamente a mesma coisa com os fascistas. E aí eu falo que na realidade sim, em dois extremos, eles estão em dois extremos diferentes. The one thing that fascists and anti-fascists have in common is that they have illiberal politics, meaning not liberal politics. Uma coisa que os fascistas e os antifascistas têm em comum é a aversão total à política liberal. And so in that way, the discourse of extremism, which argues that ISIS and anarchists and communists and Nazis are all the same thing, is a way, of course, of normalizing the center. E, de uma certa forma, então, esse discurso que diz que os fascistas, os antifascistas, os nazistas e os anarquistas são todos a mesma coisa, é uma forma de normatizar o centro. And so while, of course, part of anti-fascist politics is emphasizing the particular threat of the far right, sometimes what's most dangerous about the far right is how it makes us ignore the oppressive nature of the center. Então, uma das partes do movimento antifascista que é importante é justamente
enfatizar essa ameaça dessa normatização do centro, como fazendo-os ignorar, então, a ameaça e os princípios fascistas. And so, in brief, that's why the militant anti-fascist argument is that although our struggle begins with organizing against the far right, it needs to have a broader political vision of social transformation. E, claro, então, nessa luta antifascista, apesar da gente começar na extrema-esquerda e, a partir daí, a gente tem que ampliar o movimento para o movimento social de esquerda e o centro. Bom, eu vou dar 2 pitacozinhos aqui rapidinho, porque eu acredito que a pergunta do Luiz e a pergunta do Nicolas, eu estava perguntando o nome dele porque eu não tinha anotado, tem alguma relação. Vou fazer o contrário, do Nicolas para o Luiz. Esse movimento de criminalização de táticas ditas violentas, e aí a gente pode fazer uma longa discussão aqui o que configura como violência, e especificamente criminalização de movimentos antifascistas, chegou a tal ponto que, há 2 ou 3 semanas atrás, eu li uma notícia no The Guardian que a polícia londrina criou uma força-tarefa especial anti-Antifa, né? Quer dizer, de perseguição dos antifascistas como um grupo criminoso, uma gangue de rua. Isso passa muito pelo alerta, que eu concordo em grande medida com o Luiz, do papel da social-democracia, não só histórico na emergência, seja do nazismo alemão, a gente poderia pensar no fascismo italiano também, mas, sobretudo, da história recente do Brasil. A gente não pode esquecer que os primeiros ecos, por exemplo, de criminalização da tática Black Bloc em manifestações vieram justamente dessa esquerda social-democrata. E que, sim, pelo menos na minha leitura, ela está cumprindo o papel de normalização do fascismo institucionalizado que, como eu tentei mostrar na minha apresentação, o governo Jair Bolsonaro já passou de representar. Eu só acrescentaria uma coisa na sua observação, Luiz, que é o seguinte: eu acho importante, sim, que haja uma aproximação, e eu não diria uma aproximação, né? Quer dizer, o antifascismo deve ser, e é, historicamente, uma prática da classe trabalhadora. Mas me parece que o fascismo contemporâneo ele se estrutura a partir do que se chama de alt-right, muito em cima de práticas sociais, como eu também chamei a atenção aqui, ligadas à misoginia, ao racismo, à homofobia, à transfobia, que, além desse fortalecimento perto dos trabalhadores, né, junto aos trabalhadores, eu diria, não há combate ao fascismo hoje que não passe por um resoluto antirracismo, por um apoio dos movimentos feministas, por um combate permanente à misoginia, que, veja, se instala, antes de mais nada, na gente, né, na nossa cultura, na maneira como nós fomos criados, na maneira como nós agimos com os nossos amigos, colegas de trabalho e tal. Então, eu concordo plenamente com a ideia de que o antifascismo não é uma conduta individual, ela é, sobretudo, uma ação coletiva, mas ela deve estar, sim, aliada com o que o Marx chama no livro dele de antifascismo cotidiano, quer dizer, de uma constituição de uma vida não fascista que passa por essa série de coisas que eu falei. E aí, só para dar um pitaco também rápido na intervenção do Gordinho, há, sim, uma longa tradição, skinhead, Sharp, Hash, Antifa. Vou reforçar aqui que o Marx, no livro dele, mostra isso lindamente, pelo menos a partir de onde ele pesquisou, né, que é a Europa, o Canadá, os Estados Unidos. Né? Mas há também um alerta que ele faz no livro, a partir da entrevista, se eu não me engano, na Grécia e na Alemanha, do que ele chama de Fantifa, que são as feministas antifascistas, é isso, né? Que vão botar um problema muito interessante para os grupos antifa, que é
quando o fascismo se torna um fim em si mesmo, né, e não uma prática de autodefesa, né, uma maneira de se conter o avanço da extrema-direita, de impedir a violência contra grupos minoritários, ele corre o risco, isso foi um alerta das feministas que o Mark entrevistou, de se tornar uma cultura masculinista, não de reprodução, obviamente, eu não vou cometer essa excrescência liberal da famosa teoria da ferradura, onde os extremos se colocam, mas que eu acho que passa também pela luta antifascista, saber em que medida a gente está conseguindo somar com todos esses grupos, e é muito alvissareiro que a gente tem aqui no Brasil grupos que estão organizados, né, como a própria Ação Antifascista de São Paulo, para que o antifascismo seja, como o Mark disse, uma ação do nosso cotidiano, quer dizer, que sejamos todos, né, somos todos antifascistas, seja algo que ocorre no nosso trabalho, na nossa vida amorosa, entre os nossos amigos, que muitas vezes é tratado por uma certa tradição de esquerda como uma bobagem, como um capricho burguês, mas não é, né? Porque eu tenho certeza que todo mundo aqui, no processo de passagem de uma conduta meramente ativista para uma conduta militante, teve que descobrir, não sem dor, né, como sufocar essas marcas no corpo que a cultura capitalista, estatal, autoritária nos impõe a todos. E aí, para finalizar, voltando à questão do Luiz, né, não existe antifascismo, digamos, resoluto, sem um anticapitalismo e uma postura antiestatal. Qualquer social-democracia que queira vender que o oposto ao fascismo é Estado democrático de direito, vai, em 10 anos, ver um outro Jair Bolsonaro surgir e assim por diante. Então, aqui na frente, depois aqui, isso. Ok, 4 pessoas. Por favor, se apresente. Bom, meu nome é Renato, eu faço parte da Ação Antifascista São Paulo. Bom, é muito difícil, né, a gente tentar resumir o que é a luta antifascista no Brasil numa fala aqui bem breve. Então, eu queria fazer um convite para a gente trocar um contato, a gente ter uma oportunidade aí mais longa de bater um papo sobre o histórico da luta antifascista no Brasil, sobre o que é a ação antifascista, e também eu fazer o convite para o pessoal que está presente, né, para participar das ações, tanto das ações diretas quanto das ações que a gente faz teóricas, né, os trabalhos que a gente faz dentro de espaços como ocupações, dentro de sindicatos, enfim, convidar as pessoas para estar participando e para estarem tendo uma militância ativa. Eu acho que é mais ou menos isso aí. Thank you. Desculpa, pode levantar a mão de novo, gente? Obrigada. Meu nome é Cássio, eu sou estudante e, em cima de tudo que eu estava ouvindo de vocês, até aproveitando um pouco o colega Luiz falou, né, dos nomes aí da esquerda famosos, o Guilherme Boulos, Fernando Haddad e também Lula, pelo que eu entendi, a esquerda ela nega que ela deva ter uma postura antifascista, né, porque historicamente nós sabemos que existiu sim, dos setores da esquerda, né, uma postura antifascista. Nós vemos facilmente isso com o Palmiro Togliatti, né, isso é fato. E aí, então, saber de vocês o seguinte, se então nós podemos estar associando, relacionando cada vez mais o antifascismo com o anarquismo. É isso. Eu sou o Marcos, sou estudante também, e aí eu queria pontuar uma coisa primeiro, né, que referente à esquerda, que todo mundo fala aqui no Brasil e tal, eu acho que existe uma polarização fictícia da esquerda, né, e da direita e tal, porque a partir do ano de 2002, acredito que elas se integraram justamente para chegar ao poder, né? E aí a gente tem um impasse aí no avanço da luta antifascista, né, que é o quê? A minha pergunta é a seguinte: como é que a gente faz para integrar
né, essa luta e tornar ela mais massiva, né? Porque a gente vê que ela tá ficcionalmente polarizada, entendeu? Mas e aí isso faz com que a consciência da pessoa não consiga trabalhar em defesa de alguma coisa, né? Eu queria saber se o movimento antifascista ele tá trabalhando esse movimento dessa nova era política que a gente está passando no século XXI. Boa noite, meu nome é Fernanda. Eu queria fazer uma provocação, na verdade, não sei se é bem pergunta, mas é pensar que a Vanessa falou da questão do Occupy, falou da questão da Primavera Árabe, desses movimentos todos que aconteceram a partir de 2013, que aconteceram em vários lugares diferentes. No Brasil, teve as jornadas de 2013, em Hong Kong, teve o Umbrella, Yellow Umbrella, enfim, teve toda essa movimentação que foi foi mobilizada, né, via redes sociais. E aí, pensando num outro momento, teve essa mobilização que foi desmobilizada, como aconteceu no Brasil, como aconteceu em Hong Kong. Nesse momento também, né, ou seja, estamos aqui nas ruas pró-Bolsonaro, contra Bolsonaro, pró-esquerda, pré-esquerda, enfim, essa fanfarra. Em Hong Kong também, nesse momento, né? Então, enfim, é uma questão muito complexa. E aí a minha provocação é nesse sentido, de pensar esses processos. Então, assim, que, claro, envolve política, e tudo é política, mas que estamos diante de uma nova era, de uma era que é da era da... Enfim, a segunda fase da revolução tecnológica, e que as redes sociais, e que, enfim, todas essas linguagens que ultrapassam as ruas e que a direita se apropriou dos mecanismos da esquerda, né, muito bem, a gente minimizou, ou a gente não ponderou isso de uma forma adequada. Então, antes ou além de um movimento político, de repente, seria pensar essa organização da tecnologia, né, desse movimento que a gente está e dessa era que a gente está, que é uma suposta nova era de influência oriental, e que aí isso inclui uma decadência de tudo o que a gente está prestes a ver ruir, que é esse eurocentrismo e o anglo-saxonismo, né? Então, assim, não adianta, quer dizer, claro que adianta a história, mas assim que de repente a gente tem que mudar o foco para começar a olhar o Oriente. Então, é uma provocação, não sei nem se é uma pergunta, é uma angústia, na verdade. Para cá, por favor. Aqui, ó, ali. Para cá. Bom, agradecer, né, a apresentação de todos. E eu gostaria de saber, eu não li o seu livro ainda, eu vim atrás disso até, mas é uma pergunta talvez que seja para vocês três, a respeito de qual que é o lugar ou o papel das instituições de ensino e pesquisa nesses movimentos antifascistas, né? Se há uma contradição entre a instituição, porque se a gente parte do princípio de que ela é um movimento antifascista, é uma luta contra as instituições, se a instituição de ensino e pesquisa ela tem uma contradição com esse movimento, e como, se há essa contradição, como é superá-la nesse processo, né? Então, assim, se há um lugar, um papel para essas instituições. Beleza. Então, fechou. Okay. So I'm gonna. What can we do? There is no universal answer, and I don't know the context in Brazil, but I'll offer some thoughts about the United States. Então, o que podemos fazer? Né? Vou começar por aí. Não há uma resposta universal, mas então vou dar um contexto dos Estados Unidos. At least in the United States, I think that the anti-fascist movement has had some success promoting some basic general principles for marginalizing far-right politics. Pelo menos nos Estados Unidos, eu acho que o movimento antifascista teve sucesso em promover princípios básicos para marginalizar o fascismo. I will read them. The first is the notion of no platform for fascism. Então, a primeira noção de não dar plataforma para o fascismo. And so,
in pressure on web hosting platforms, social media, public spaces, the notion that we cannot allow these politics to normalize themselves has gained some traction. Então, essa noção de que nas mídias sociais, nas plataformas de comunicação, que a gente não pode deixar o fascismo ser normalizado, ganhou muita força. The notion from anti-racist action that we go where they go, so the importance of counter-protesting. A noção da luta antirracismo, de que onde eles vão, nós vamos estar lá, ou seja, não deixar nenhum movimento e sem um contramovimento. And the legitimacy of self-defense. E a legitimidade da autodefesa. So, in comparison to several years ago, when the liberal argument was ignore the far right, let them speak, and leave them alone, things have changed a lot. Então, em comparação com o argumento liberal de alguns anos atrás, que dizia assim, olha, ignora o fascismo, deixa eles lá, são pequenininhos, a coisa mudou muito. So obviously you need a lot more than these things, but I think part of it is thinking about how we can make it so that when there's an anti-fascist action shutting down the far right, there's broader popular support and participation. Então, claro que há muito mais que isso, né? Mas, em base, quando contrapor os movimentos fascistas com o nosso movimento antifascista, com os nossos princípios, e ganhar uma atração social, ganhar uma densidade nisso. Regarding the question about anarchism and anti-fascism, obviously, to destroy fascism, you need to destroy its root causes. Então, a respeito da questão do anarquismo e do fascismo, é claro que para destruir, do anarquismo e do antifascismo, para destruir o fascismo, a gente tem que destruir suas causas raiz. So, however you analyze the causes of fascism will probably pertain to your politics. Mas, claro, que para analisar as causas raiz do fascismo, nós temos que voltar ao lado político, à sua política. I happen to personally agree with Acacio that to actually destroy the root causes of fascism, you have to do away with hierarchy in the state. Eu, de fato, pessoalmente, concordo com Acacio que para destruir as causas raízes do fascismo, você tem que destruir a hierarquia e o Estado. Nevertheless, if you have a slightly different political take, I still want you to show up to oppose fascism alongside me. Mesmo assim, se você tem uma posição política que diverge um pouquinho da minha, um pouco diferente, mesmo assim eu quero que você se junte a mim nos movimentos antifascistas. And as the history in this book shows, the effort to unite the left against fascism has usually failed. E como o livro mostra, os esforços para unir a esquerda contra o fascismo em geral falham. But when done from a social revolutionary perspective, with a focus on direct action, with a focus on opposing hierarchy, I think it's important for us to try to work together. Mas do ponto de vista, então, de uma revolução social, do ponto de vista de uma ação direta, eu acho que é muito importante fazer esforço para estarmos juntos. Briefly about researchers and so forth, I think that the strength of far-right politics comes from their effort to present themselves as the embodiment of traditional values. A respeito da parte da pesquisa e da academia, né? Eu acho que os esforços da extrema-direita, justamente, é para se apresentarem como a incorporação dos valores tradicionais. So the nation, the family, gender, sexuality, the race, all these kinds of supposedly primordial things are the foundation of their argument. Então, a nação, a família, a raça, o gênero, todas essas coisas, então, servem como alicerce do argumento deles. And to me, part of the role of the researcher, the scholar, the teacher is to show that all of these things are historical products, and if you dig back in time, they all kind of disappear. Então, acho que parte aí do trabalho dos pesquisadores, dos acadêmicos, dos estudiosos, é justamente desenterrar a história e mostrar que esses são conceitos produzidos, né? Que eles não têm raízes na história antiga.
Vou dar meu pitaco também com relação ao que você falou aqui. Eu acho que é bem por aí, isso que você detectou, você sintetizou, acho que muito bem. E quando eu trago essa narrativa do Occupy, se relaciona com todos esses movimentos e com 2013 no Brasil também. E que é esse momento dessa erupção, que todo mundo vai para a rua movido por essa tecnologia, pelas redes sociais. E eu também não sei, não faço ideia de qual que é a resposta do que fazer com esse fenômeno de ver essa captura, né, desse momento, ser capturado por esse movimento conservador de direita, fascista. E eu acho que a resposta ela está para ser descoberta. Meu pitaco é que a gente precisa ser criativo e levar a sério o que está do outro lado, levar a sério as táticas, prestar atenção, como a Cássio falou, a forma como eles estão se organizando pela internet. Eu achei muito interessante o Acácio ter colocado isso. Mas eu acredito muito no face a face, eu acredito muito no criar espaços para formação e para organização. Você falou sobre olhar para o Oriente. Eu não sei se eu entendi muito bem o que você quis dizer com isso. Seria muito legal conversar com você sobre isso, por exemplo. Então, o meu pitaco é essa criação desses espaços de formação. O amigo que estava sentado aqui falou sobre isso, né, do movimento antifascista, ter esses espaços de formação, de diálogo. Acredito muito na importância desses espaços. Esse é o meu pitaco. Bom, vamos de trás para frente, então. Primeiro, a questão do Guilherme. Guilherme, talvez um dos traços do fascismo histórico, como a gente gosta de chamar, mais em comum com os movimentos da alt-right ou da extrema-direita contemporânea ou do bolsonarismo brasileiro, é justamente o anti-intelectualismo. Então, eu acho que há, sim, em algum momento, certa contradição de você estar numa instituição do Estado, tal, mas em momentos como esse, o papel das instituições de ensino, a escola. Hoje mesmo de manhã estava com um pessoal que faz um podcast para professores que chama o Quadro Negro. Quer dizer, você criar um diálogo nesse campo, para mim é uma frente de luta contra o fascismo tão importante quanto socar fascista na rua, que também é sempre muito saudável e recomendável. Então, se você pensa que o grande intelectual do bolsonarismo é um senhor ex-astrólogo que dá aula pelo YouTube, né? Acho que, claro que, como diria o Buñuel no livro dele, na autobiografia Meu Último Suspiro, tem um capítulo sobre a Revolução Espanhola, ele fala assim: foi ilusão nossa achar que a cultura nos livraria do fascismo. Isso é uma ilusão, mas que, de fato, o anti-intelectualismo deve ser combatido como traço fundamental do fascismo, e aí, nesse sentido, qualquer professor, qualquer pesquisador, qualquer estudante tem um papel. E aí, sempre usando um dos princípios, digamos assim, que o Marx chamou a atenção aqui, que é sem palanque para fascista. Se for falar na sua universidade, tem que impedir de falar. Tem que falar, você não vai falar aqui. Né? Ele conta uma situação muito interessante que rolou em Berkeley, com também uma espécie de youtuber da alt-right, acho que Yunis Yiannopoulos, uma coisa assim, que os estudantes não deixaram o cara falar, e ponto. Entendeu? Então, pode chamar de antidemocrático, não vai falar e acabou. Em relação à questão da Fernanda, eu queria colocar duas coisas. A primeira, eu até entendo assim, o movimento todo, a provocação, como você chamou. Só que, cara, eu fico impressionado no Brasil que tem uma esquerda que tem medo da rua. Tipo, não vai para a rua porque agora não é o momento. Não vai para a rua porque você está fazendo o jogo da direita. Primavera Árabe, o Occupy Wall Street, em junho de 2013, foi bolado por mauzões da CIA que criaram a guerra híbrida e que vai derrubar os governos de esquerda da Rússia. Cara, desculpa, há alguma relação com isso? Seguramente há. Só que se tem um jeito de voltar a ter alguma relevância social, é a gente voltar para a rua. Junho não virou. Quem estava em junho aqui em São Paulo viu
que já naquele momento, na ação na Paulista, a Fiesp estava projetando a bandeira do Brasil no prédio dele, existiam grupos de extrema-direita que bateram em militantes de esquerda, que, diga-se, foram protegidos por grupos, por praticantes da tática Black Bloc, por grupos antifa. Então, essa esquerda que acha que vai acabar com o fascismo fazendo discurso, ocupando o parlamento, né, eu acho um pouco complicado. Em relação a se voltar para o Oriente, eu até peguei aqui para confirmar, o capítulo de conclusão do livro do Marx é a branquitude é indefensável. Então, que ele pega isso, adapta de um historiador que dizia que a Europa é indefensável. Então, de fato, o antifascismo contemporâneo passa por essa pluralidade. Em relação ao Marcos, né, eu concordo que há um impasse, há uma polarização, enfim, só que eu diria que passa muito por ampliar essa luta antifascista, né? O Renato não está aqui, o Renato, que é da Casa Invisível, lá de Belo Horizonte, que estava acompanhando a Dina e o Brian na turnê da Crime Finger aqui, ele conta, cada vez que essa pergunta parecida com a sua pintou, ele contou uma história muito interessante. Ele falou, cara, eu tenho um bolsonarista que defendia o Bolsonaro e tal, e um dia eu chamei ele para ajudar a fazer o serviço de colocar os azulejos na ocupa deles lá da Casa Plana. E na convivência de um trabalho cotidiano, ele foi mudando a cabeça do cara. Esse cara era o pai dele, né? Então, eu acho que as duas maneiras de responder a isso não podemos ter dúvidas contra o nosso inimigo. Então, acho que assim, não dá para relativizar o Bolsonaro, não dá para relativizar o bolsonarismo. O Bolsonaro é um inimigo, ele deve ser destruído. Só que seu colega de trabalho, seu pai, sua mãe e tal, você não vai mudar ele passando corrente de zap. Você precisa trabalhar junto. E, por último... enfim, e, claro, descentralizar essa luta, né? Não deixar que eles dominem essa luta. E, para o Cássio, que falou a relação com o anarquismo, para mim ela é inequívoca. O antifascismo, até o final, para mim, só existe dentro do anarquismo. Mas eu diria que cabe a nós fazer crescer, multiplicar, justapor as várias lutas. A esquerda, e por isso ela sempre falhou, como o Mark disse aqui, ela vive de uma ilusão que um dia todos vamos nos unir contra o fascismo. Não, todos não vamos nos unir, sabe? A piada né, um trotskista é uma frente, dois é um racha, os anarquistas vivem brigando por vírgulas e concepções X ou Y, e a gente tem que parar de achar que isso é um problema, porque quem gosta de unidade é a direita. Né? Nós somos múltiplos, nós somos diversos, nós discordamos, e que bom, e que bom. E concordo com o Mark. Claro que a minha perspectiva é anarquista. Eu vou me aproximar cada vez mais dos movimentos que eu acho que têm a radicalidade que eu acredito. Mas qualquer um que minimamente se coloque, no caso do Brasil hoje contra o Bolsonaro, é um ganho. São 57 milhões de votos. A gente não pode ignorar isso. Isso não dá legitimidade para o Bolsonaro. Isso só diz que existem 57 milhões de brasileiros que têm o mínimo de simpatia pelo fascismo. E isso não é brincadeira. Tá bom, gente? Mais uma? Tem mais aí? Vamos lá? Dá mais uma, né? We still have some more time, yeah? Depois, tá, pessoal? Depois aqui terminando o debate aqui, o autor vai poder assinar livros ali no bar, aí do outro lado. A gente preparou uma mesa de autógrafos ali. Lembrando que amanhã a gente tem o lançamento do livro do Assad Haider, sobre identitarismo, pela Veneta. Vai ser amanhã aqui também. Ele está por aqui. Estava, pelo menos. Ele também esteve na Flip. É um outro pós-Flip aí que a gente vai fazer amanhã. E que vai ser bem legal. Alguém, como é que é? Tem mais aí conversa? A gente termina. Let's go for a drink. Let's have a few more questions. Here, pessoal aí fora quer perguntar alguma coisa, é só entrar aqui. Encerra. Então é isso aí, pessoal. Então, muito obrigado. Thank you, Mark and Vanessa and everyone. The translators. Nina.